Então vamos lá, pessoal, iniciando hoje a nossa aula de atendimento aqui do script de conversão do BPC LOAS. Então eu vou apresentar para vocês o que é o script de conversão do LOAS, né, e como que funciona, né, o porquê que a gente usa esse script hoje, tá? Então só para vocês entenderem melhor, nós usamos esse script aqui, que é um script validado por nós, pela nossa equipe, pelos nossos clientes. Hoje os nossos clientes fecham um contrato usando esse script aqui, tá? E ele segue uma lógica bem simples, que é alguns pilares: rapport, primeiro contato, qualificação, negociação, promessa de fechamento, aguardando assinatura e contrato fechado, tá? Agora eu vou desmembrar esses pilares para vocês entenderem um pouco melhor. Mas, de forma geral, né, o porquê que a gente tem que usar um script? Porque a gente coloca um processo no comercial. Comercial sem processo, ele não sabe para onde vai, né? Ele fica respondendo perguntas que muitas vezes não precisa estar respondendo, fica tirando dúvidas que não precisa estar tirando, e isso, né, num acúmulo de mensagens, se torna cansativo. Então, por isso que a gente usa esse script, tá? Como que funciona o rapport primeiro contato? Nada mais é, tá, do que uma resposta automática que a gente adiciona no WhatsApp, nas mensagens de saudação do WhatsApp. Qual é o objetivo? Se apresentar, o advogado se apresentar, né? Olá, meu nome é Leonardo, sou advogado especialista em direito previdenciário. Para saber se você tem direito ao benefício, preciso que me responda essa pergunta. Você tem laudo médico que comprove a sua situação? Então, o que a gente faz aqui, né? A gente já traz uma autoridade e já pergunta se tem laudo, porque a gente já qualifica o cliente logo nessa pergunta automática. Aí o cliente vai falar, tenho laudo? Não tem. Vai ser uma pergunta bem direta, ele vai falar sim ou não. Né? Aquele cliente que for sim, né, a gente já vai saber que é um cliente melhor daquele que falou não. Aquele que falou não, a gente precisa entender melhor a situação dele também. Tá? Mas esse que é o objetivo. Como que adiciona essa mensagem aqui, Leonardo? Mensagens de ferramentas comerciais, mensagens de saudação do WhatsApp Business. Tá? Então vai ali em configurações, ferramentas comerciais, mensagens de saudação, copia essa mensagem e adiciona lá. Tá? Toda a parte do script, ela tem outras mensagens aqui, ó, que seria a mesma ideia. Ó. Olá, meu nome é tal, sou advogado, me conte mais sua situação. Gostaria de agendar um atendimento, enfim, tem mensagem diferente aqui. O importante é usar essa, tá? Que é uma que é melhor, que seria a identificação e já perguntando a situação e já qualificando com o laudo. Passou da mensagem automática, nós vamos para a parte de qualificação, né? Que seria as nossas perguntas de qualificação. A gente precisa qualificar o cliente nesse primeiro momento. Por quê? Porque vai vir clientes que são curiosos, clientes que não têm o direito. Então, de forma rápida, a gente precisa qualificar esses clientes, tá? E como que a gente faz isso? Realmente perguntando. Para saber se você tem direito, preciso que me responda. Você é inscrito no cadastro único? Isso aqui a gente já consegue entender ali o nível da renda mensal dessa pessoa, né? Se ela é inscrita no cadastro único, a gente já considera que é uma cliente baixa renda, uma pessoa baixa renda. Perfeito, tá? Se você tem laudo inscrito no CAD único, tem grande chance de conseguir o benefício. Consegue me mandar uma foto do seu laudo para que eu possa analisar? Lembrando que a gente perguntou do laudo aqui. Então aqui ele já falou do laudo, aqui a gente já pergunta do cadastro único e aqui a gente solicita a foto do laudo, tá? E aqui a pergunta de qualificação 4. Certo, muito bom. Você já deu entrada no benefício alguma vez? Seja sozinho ou com outro advogado? É importante, tá? Sempre fazer essa pergunta, porque se tu não fizer, tu vai descobrir lá na documentação que esse cliente já deu entrada com outro advogado e aí a gente perde o processo, tá? E uma pergunta final, né, que é muito importante também, que é: perfeito, só pelos pontos que você já me falou, tem grande chance de conseguir o benefício de um salário mínimo. Você mora sozinho, é casado ou solteiro? Aqui a gente já entende também se a renda, né, familiar ela ultrapassa ou não. Tá? Então, essas perguntas aqui é o suficiente para a gente entender se é um cliente qualificado ou não. Tá? Lembrando, às vezes o cliente ele vai falar isso aqui e ele já vai falar tudo. E aí vocês já vão entender a situação. Tá? Então, sempre usa as perguntas, né, de acordo com o contexto da conversa, vai qualificando o cliente ali, o cliente falou alguma coisa, faz a pergunta, responde o que ele perguntou, faz a pergunta para qualificar, mas sempre qualificando. O cliente ele não pode sair daqui sem vocês pensar assim, beleza, esse cliente dá para fechar. Não, esse cliente aqui não dá para fechar, entendeu? Essa parte de qualificação, ela é muito importante por conta disso. Por quê?
Vai ter pessoas que não têm o direito que vão vir, vai ter pessoas que são curiosas. Não tem problema essas pessoas virem. O problema é a gente dar atenção para elas, entendeu? Então, por isso que essas perguntas de qualificação é de suma importância, tá? Um outro ponto aqui é as nossas mensagens de empatia, tá? O que seriam essas mensagens de empatia? Nada mais é do que conexão com o cliente, tá? Hoje, o que a gente ensina para os nossos clientes e a gente aplica no nosso comercial é um comercial humanizado, um comercial que se conecta com o cliente. Então, geralmente, a gente manda algumas mensagens. Escutei seu áudio, me coloca no seu lugar. Sei o quanto deve ser difícil, mas vai dar certo. Entendo sua situação, me coloca no seu lugar. É algo muito ruim, né? Mas que bom que nos encontrou, vai dar certo, vou te ajudar com isso. Então, são mensagens que a gente vai mandando para se conectar com o cliente. Então, digamos que o cliente falou assim para vocês: eu tenho a sequela tal, eu não consigo trabalho, minha vida está difícil. Enfim, toda aquela história triste, né, e a gente já manda uma pergunta de qualificação. Não, a gente vai falar: eu escutei teu áudio, me coloca no seu lugar, sei o quanto deve ser difícil, conta com a gente, mas me diz uma coisa: você é inscrito no Cadastro Único? Entendeu? Então conexão, pergunta, para que a gente se conecte com o cliente da forma certa e a nossa taxa de conversão aumente, tá? Porque aí a taxa de resposta, desculpa, ela aumenta, tá? Então, digamos que o cliente aqui já se apresentou, a gente se conectou com o cliente, a gente qualificou, a gente vai para a parte de negociação. O que é a parte de negociação, tá? Aqui é quando o cliente ele é qualificado, agora a gente precisa negociar com ele. E como que a gente faz isso? A gente manda uma mensagem explicando o que é o LOAS, né? E apresentando a oportunidade de ganho financeiro para ele. Tá? Às vezes as pessoas já sabem o que é o LOAS, é um benefício conhecido, mas de toda forma a gente tem que trazer como uma solução para o problema dele. E a gente manda essa mensagem aqui, que pode ser tanto por áudio ou até mesmo em texto. Agora que eu percebi que você se encaixa nos requisitos, vou te explicar o que você pode receber com esse benefício. O BPC LOAS é um benefício do governo destinado a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda no valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.412 por mês, depositado diretamente na sua conta, sem data para acabar. Isso possibilita ter uma estabilidade financeira enquanto você enfrenta essa situação difícil. O que eu vou fazer é dar entrada no benefício para você de forma mais completa possível, para que você consiga conquistar o benefício, assim como eu já fiz para centenas de pessoas aqui no escritório. E o melhor, não cobramos nada antecipado, ou seja, você não terá custo algum agora, só paga quando receber o benefício, só paga se ganhar, ok? Vamos em frente em busca do seu benefício? Então, o que eu fiz aqui? Expliquei o que é o LOAS, né? Expliquei o que eu, advogado, vou fazer para esse cliente e apresentei uma oportunidade de ganho financeiro e perguntei: vamos em frente em busca do benefício? Isso é importante, tá? Tem que fazer pergunta. Por quê? Porque a gente precisa dar resposta, né, para a gente passar para a próxima etapa. Ele fale: sim, eu entendi, vamos em frente. Como a gente faz? Aí a gente passa para a próxima etapa, tá? Aqui tem algumas quebras de objeção de pagamento. Ó. Não cobramos nada antecipado, você só nos paga quando receber, você nos paga 30% do valor que receber, no caso, coloca ali os valores, né? Os valores certinho ali, os atrasados, enfim, só paga se ganhar. Combinado, sempre pergunta. Combinado, porque aí a gente sabe, né, que ele está ciente e a gente precisa dessa resposta, tá? Então aqui a gente quebra a objeção de pagamento. Pessoal, essa parte de negociação aqui é muito importante. Por quê? Porque o cliente, a gente já qualificou ele, é um cliente bom, entendeu? Então a parte de negociação tem que dar uma atenção, tem que perder um tempo aqui, tá? Então manda áudio, pergunta para o cliente se ele entendeu, quebra as objeções dele. Ele só não vai fechar com vocês se ele tiver alguma objeção, tá? E essa objeção a gente precisa saber o que é. Então, por isso as perguntas. Vamos em frente em busca do benefício? Daí ele vai falar: tá, mas e como que funcionam os pagamentos de vocês? Aí a gente fala, né, com essa objeção aqui. Tá, mas da onde vocês são, né? Aquela que é muito comum. Nós temos aqui a quebra de objeção de localização também. Eu até indico usar esse script aqui, usa só como modelo, mas quando um cliente ele está com objeção de localização, é porque realmente ele está muito desconfiado. Então, o que deve ser feito, tá? A gente deve mandar um áudio e chamar ele pelo nome, né? Porque é uma objeção um pouco mais, digamos que um pouco mais chatinha. Então, tem que chamar ele pelo nome falando assim: fulano, entendo a tua preocupação, tá? Mas
Nós estamos localizados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O nosso escritório, ele atende por todo o Brasil, né? E nós temos ações pelo Brasil todo. E ainda mais, nós somos especialistas em LOAS, o que aumenta, né, as tuas chances de estar ganhando esse benefício com a gente. E o melhor é que a gente não vai te cobrar nada, então tu não tem risco nenhum, né, para estar entrando com essa ação. Na verdade, quem corre o risco é até a gente, né? Manda algo assim, algo bem humanizado, né? Manda ali o link do Instagram, manda o link, às vezes, do Google Meu Negócio. Então, sempre ser bem criterioso nessa parte, tá? E aqui tem mais umas, ó. Com base nessas informações fornecidas, parece que você pode ter direito ao benefício. Nós podemos te ajudar a dar entrada no processo e garantir que você receba esse benefício da forma mais eficiente possível. Oferecemos o acompanhamento completo para garantir o seu pedido, garantir que o seu pedido seja processado corretamente com o menor número de contratempos possível. Você tem interesse em receber esse benefício? Pergunta. Tem interesse? Sim. Se tem interesse, a gente vai passar para a próxima etapa. Essa etapa aqui, pessoal, é a mais importante do script, tá? Então eu volto a falar. Cuidado aqui, sempre faz perguntas para conseguir captar a objeção do cliente, matar essa objeção e passar para a próxima etapa. Então o cliente falou aqui, perfeito, entendi, eu quero seguir em frente. Como que a gente faz agora? Aí a gente vem para a promessa de fechamento. O que é a promessa de fechamento? Nada mais é do que a gente solicitar os dados do contrato nesse primeiro momento. Agora a gente não vai solicitar todos os documentos que a gente precisa, até mesmo porque às vezes o cliente não tem todos os documentos, entendeu? Então a gente precisa qualificar ele o quê? Qualificar a deficiência, qualificar que é baixa renda, qualificar o laudo, tá? Se ele vê que a sequela, né, a sequela em si, a deficiência se encaixa, né, de acordo com o que vocês entendem ali do benefício LOAS, só que ele não tem um laudo em mãos, fecha, pode fechar o contrato. E aí depois vocês analisam com mais calma, né, essa parte jurídica. Senha do Gov, tá? Muito importante. Às vezes a gente precisa da senha do Gov, na verdade sempre. Muitas vezes eles não vão passar a senha do Gov nesse atendimento comercial, porque eles não conhecem vocês. Isso é comum. Então, se vocês precisam realmente analisar algum ponto para entender se o cliente é qualificado através do Gov, instrui o cliente a enviar para vocês, né? Voltando aqui, que cortou a minha gravação bem na hora. Vamos lá. Então, assim, senha do Gov, tá? Que foi onde eu parei. Solicita, né, depois do fechamento, porque aí depois que o cliente assina o contrato, ele está muito mais aberto a fechar, a entregar dados, a entregar senhas, a entregar documentos. Então fecha. Viu que é um cliente bom ali, numa análise prévia, fecha e depois pega, tá? Um caso importante que aconteceu aqui, né, eu vi que o cliente era bom no comercial da cliente, tinha laudo, tinha tudo, né? Era uma deficiência ali que a pessoa não poderia mais trabalhar, a pessoa não era cadastrada no CAD único. A gente não instrui a pessoa a ir até o CAD único, né? A gente pode até instruir, só que a gente fecha o contrato primeiro. Porque aí se tu fechou, a pessoa vai lá, ela vai se inscrever no cadastro único, vai voltar e vai fechar e vai entregar os documentos que a gente precisa. Ao invés de a gente não fechar, porque se a gente não fechar, ele vai lá, vai ser instruído a fazer sozinho, né, ou até mesmo um outro advogado, entendeu? Então, essa parte aqui é para isso, ó. Por isso que tem aqui nome completo, CPF, endereço completo, estado civil, somente dados para o contrato. E como que funciona? A gente manda essa mensagem aqui. Vou fazer sua ficha de atendimento então, pode ser? Só preciso da sua ficha preenchida e assinada para fazer o atendimento. Seus dados estão protegidos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui no escritório levamos extremamente a sério a proteção de dados dos nossos clientes. Preciso que me envie aqui mesmo. Nome completo, A pessoa ela vai enviar assim, ó. Ela vai enviar assim. E aí o que a gente faz com esses dados? A gente vai lá no ZapSign, né, e adiciona no ZapSign, tá, esses dados, cria o link do contrato e envia para o cliente. Se você ainda não usa o ZapSign, não sabe como configurar o contrato modelo que fica pronto dentro do ZapSign e você só preenche as informações, assiste a aula do ZapSign e assim que sair dessa aula aqui, assiste que lá eu mostro exatamente como fazer isso, tá? E aqui a mensagem 13. Ficha preenchida, é só clicar no link e assinar com o dedo na tela. Me avisa assim que assinar que já te passo para o atendimento previdenciário. Então, qual é o objetivo aqui? Enviar o link do contrato, né, que eu ensino no ZapSign, para o cliente assinar assim, ó. Ele assina com o dedo na tela, tá? Escrevendo ali a própria assinatura. Um vídeo ensinando como fechar o contrato, tá? Isso é importante também.
Tem um vídeo aqui de uma cliente, vai estar aqui no script para vocês verem, que é realmente mostrando como fecha, né? Fazendo uma simulação de uma assinatura direto do WhatsApp. Indico você a fazer com o seu celular ali, com os seus dados, tá? Aqui tem uma segunda estrutura de fechamento, ó, que segue a mesma ideia, só que é um texto, e aqui solicito nome completo, número do CPF, estado civil, profissão, endereço completo com CEP, tá? Pessoal, passou daqui da estrutura de fechamento, nós vamos para aguardando a assinatura do contrato. Então aqui é dados do contrato, senso de urgência aqui, tá? Senso de urgência. A gente enviou os dados, já cria o contrato. Se deixa o ZapSign pronto, o contrato ele é criado em 2 minutos, 3 minutos já envia, né? Quando tem que criar o contrato fora do ZapSign, ele demora. Aí, às vezes, tu vai pensar assim, beleza, vou criar esse contrato no final do dia e vou mandar. Não, esse contrato ele tem que ser enviado no ato. Porque se esse cliente entrar em um outro anúncio, o atendente vai estar com senso de urgência e vai fechar esse contrato, tá? Então, muito importante isso. Aguardando a assinatura do contrato, ó, nada mais é do que alguns follow-ups. Já te mandei o link, conseguiu assinar? Você viu o link do contrato, conseguiu assinar? Você entendeu como faz para assinar? Conseguiu assinar? Então, qual é o objetivo dessas mensagens aqui? É ficar em cima do cliente, ó. Primeiro momento, depois de 20 minutos, depois de 40 minutos, depois de 1 hora. Então, assim, é ficar em cima dele, porque ele já passou por todas as etapas, ele já mandou os dados do contrato. Então, ele é um cliente muito quente. Só que a gente tem que fazer o seguinte, tem que ficar em cima. Porque ele está pensando, ele está lendo, ele está com dúvida, e se a gente fica em cima, ele vai falar as dúvidas dele, a gente tira as dúvidas e a gente assina esse contrato, tá? Então esse que é o objetivo aqui. Tá, mas não tem como fazer isso aqui de forma automática? Não, nesse primeiro momento não tem. Existem ferramentas, tá? Mas eu não indico fazer agora, né? São ali automações que a gente vai precisar de 2 ou 3 ferramentas juntas, não é necessário. Isso aqui, sentando a bunda na cadeira e acompanhando o atendimento, fica bem simples de fazer, tá? Aqui tem um follow-up de documentação, ó. Já te solicitei os dados. Consegue me passar ainda hoje? Depois de 20 minutos. Você entendeu o que precisa para me enviar para darmos continuidade? Então aqui a gente solicitou os dados, só que ele não enviou ainda. Então a gente fica em cima também, tá? Muito comum eles pararem de responder nessa etapa. Eles estão com dúvida de passar o CPF, o RG, então a gente tem que ficar em cima, tá? Então a gente enviou o contrato, ficou em cima, cliente assinou, a gente vai para o contrato fechado, te dou boas-vindas ao nosso escritório, obrigado pela confiança, tá? E daí tem outra mensagem aqui, irei organizar os documentos e entrar em contato em seguida para te instruir nos próximos passos. Importante mandar isso aqui porque eles têm muita dúvida, tá? Pronto, pessoal. Esse que é o script. Aqui tem um bônus, tá? Um bônus de mensagem de ausência. Eu vou até tirar isso aqui, porque não faz mais sentido, a gente não usa mais. Tá, fechou. Pessoal, esse é o script de LOAS, tá? Espero que tenha ficado claro. Usa o script que dá resultado, tá? Por que dá resultado? Porque a gente vê isso no dia a dia. Quando a gente entra num cliente e ele está tendo uma taxa de conversão acima da média, a gente vai ver o que ele está fazendo. Ele está o quê? Usando o script do início ao fim, qualificando da forma correta, negociando da forma correta, fazendo os acompanhamentos dos clientes e fechando o contrato. Ok? Se você chegou até o final dessa aula, manda uma mensagem lá no grupo assim, ó. Terminei a aula, agora eu preciso do meu script, que eu vou dar acesso a essa página aqui, ok?